Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho? Estão contentes hoje, né? Último dia de aula. Aposto que vocês estão bem felizes. O descanso merecido, né, gente? Tá todo mundo merecendo descansar. Então, a gente vai lá para a nossa aula de história, tá? Vamos terminar a matéria hoje. Assim, em agosto, a gente volta tranquilo, tá bom? Olha aqui, gente, coisa mais linda. O trabalhinho do Arthur, pessoal. Nossa, eu fiquei tão contente. Eu sabia que essa lição ia ficar divertida, mas eu não sabia que ia ficar tão legal assim. O colonizador de índio e o índio de colonizador. Nossa, eu adorei. Gostei muito, viu, Arthur? Tá bem caprichadinho. Nossa, você tá de parabéns, viu? Eu amei sua lição. Parabéns. Então vamos lá, gente. Vocês lembram que a gente tinha visto, né, que teve um ciclo aqui, né, de quando os colonizadores vieram para cá, aí trouxeram a cana-de-açúcar. Primeiro eles ficaram arrancando bastante pau-brasil daqui, levando tudo lá para o país deles. Depois eles trouxeram a cana-de-açúcar, né, para plantar. E aí também com a colheita eles o rumo que eles davam para a colheita era a venda, né? Então também ganharam dinheiro com o pau-brasil, ganharam dinheiro com a cana-de-açúcar. Depois começaram a descobrir ouro aqui, né? Aí vieram muitas pessoas também interessadas em ouro, também ganharam bastante dinheiro com ouro. Depois foi com o café, né? Aí tudo isso foi perdendo força e surgiram as primeiras indústrias. Mais mudanças. Vamos lá. Grande parte do lucro proveniente da venda do café foi direcionada para o desenvolvimento da indústria, que se intensificou por volta de 1950. Primeiramente, se destacou na produção de alimentos, de fios, de tecidos e outros produtos do dia a dia. Então, as primeiras indústrias foram para isso, tá? Para produzir algum alimento, fios, né? Para fazer a linha, para fazer fios para várias coisas, até para os tecidos mesmo, né? Então, foram os primeiros produtos. A atividade industrial era a nova atividade econômica e passou a atrair imigrantes de diferentes partes do mundo. Eles se dedicavam ao trabalho como sapateiros. Então, essas pessoas que vieram de outros países, né, que são os imigrantes, quando eles chegaram aqui, eles tinham que achar alguma atividade, né, algum trabalho para eles se sustentarem. Então, alguns foram sapateiros, outros foram pedreiros, marceneiros e também trabalharam como operários nas fábricas, tá? A maioria desses povos, né? A maioria eram de origem italiana, tá? Veja algumas imagens de trabalhadores dessa época. Coloquei assim grande para vocês perceberem. Olha como que eram as indústrias dessa época, né? Os trabalhadores. Ainda não tinha muita gente, né? Hoje em dia, em indústria, tem bastante gente. Bem legal ver essas cenas antigas, né? Seria legal quem tem avô, bisavô, mostrar para eles que eles vão lembrar dessa época. Olha aqui também, uma outra indústria. Tá vendo? Eles trabalhando, né, nas máquinas. Bem legal também. Aqui é um grupo de operários, né? Com as suas famílias, deve ter tido alguma festa nessa fábrica.
e que eles puderam levar as famílias, e eles tiraram uma foto aí na frente dessa indústria aí. Algumas fábricas construíram vilas para acolher seus operários. Por exemplo, quem já foi para Paranapiacaba é um bom exemplo disso, né? Que lá era uma vila, né, em tempos passados, de ferroviários, né? Tinha a estradinha lá, o trilho lá para o trem, né? E lá eles ficaram até hoje, moram lá, né? As famílias, vai passando, né? De geração em geração. Mas é um lugar muito gostoso para passar o dia. É bem legal lá. E fica em Santo André, né? Faz parte de Santo André. Então, algumas fábricas construíram vilas para acolher os seus operários. Em muitas das casas dessas vilas operárias viviam várias famílias. Eram os cortiços, que a Pro já falou numa outra aula, né? Onde as condições de vida eram muito precárias, bem difíceis, né? A falta de higiene, muita gente junta, né? A vida na cidade se transforma. Deixa eu só mostrar para vocês como que eram os cortiços. Olha aqui a cena ampliada, né? Então, olha, moravam todos juntos aqui, ó. Penduravam roupas aqui, né? Tinham esse espacinho livre para as crianças brincarem, mas as condições de vida eram bem precárias, bem difíceis. A vida na cidade se transforma rapidamente e o modo de vida fica cada vez mais acelerado. Era comum andar pelas ruas do centro e dos outros bairros e ouvir várias pessoas falando diferentes idiomas, como o italiano, né, de quem tinha vindo da Itália, o português, de quem tinha vindo de Portugal, o espanhol, né? Tem vários países que falam espanhol, entre outros. Muitas mudanças começam a acontecer pela necessidade de transporte, de moradia, de educação, de saneamento básico. O centro da cidade era onde se localizava o comércio e nos bairros mais distantes do centro ficavam as fábricas. As ruas começaram a ser ampliadas, né? Aumentaram o espaço e receberam calçamento. Então, antes era tudo de terra, né? Aí foram fazendo a calçada, os trilhos também, né? Para a circulação dos bondes e também as estradinhas lá eram para automóveis. Os automóveis ainda eram poucos, né? Não era todo mundo que podia ter automóvel, tá? Eu vou mostrar a cena aqui também para vocês de como que era o centro da cidade. Olha, bastante gente, bastante movimentação, né? Olha os bondinhos, tá vendo os trilhos aqui, ó? Eles podiam andar por esses trilhos, os bondes. Quem quiser andar de bondinho, né, para conhecer, lá no Centro Velho de Santos, ainda dá para andar de bondinho. Tem bonde lá ainda, dá para conhecer. Nossa, dá para conhecer tanta coisa lá no Centro Velho de Santos, gente. Tinha a casa lá do café, onde eles faziam as negociações. Nessa época aí do café, né? O café era grande produto econômico. Tem tudo lá no Centro Velho de Santos. Bom, a iluminação também mudou. Com a chegada da eletricidade, as ruas deixaram de ser iluminadas com lampiões a gás e os postes de iluminação elétrica começaram a ser instalados. Olha aqui os fios já, né? Os postes, igual tem hoje, né? Esses postes acendiam e apagavam automaticamente. Hoje também as lâmpadas das ruas também são assim. Elas acendem numa determinada hora e apagam numa determinada hora. Sempre no mesmo horário. O que não ocorria com os lampiões a gás, né?
Com os lampiões a gás, tinha sempre que ter um profissional para ir acender o lampião e depois de manhãzinha para ir apagar, né? Com a eletricidade surgiram aparelhos eletrodomésticos e novas formas de comunicação, como o rádio e a televisão. Hoje usamos celulares, computadores e tablets. Antigamente não existia nada disso, né? Quantas mudanças, não é mesmo? É possível afirmar que nos últimos 50 anos as mudanças foram muito aceleradas. Nos dias de hoje, as novidades acontecem de forma tão rápida que, se não estivermos atentos, nos perdemos. Hoje tudo é muito rápido, né, gente? Você vê um modelo de celular, aí você quer comprar aquele modelo. Aí quando você vai ver, você nem terminou de pagar aquele modelo. Quando você vai ver, já surgiu outro. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ir muito atrás de modismo, né? Para a gente não se tornar um ser assim consumista. A gente tem que usar as coisas que a gente tem. Se elas estão sendo úteis ainda, né? Para que a gente vai trocar? Diálogo com o texto. A atividade industrial mudou o modo de vida das pessoas nas cidades. Assinale verdadeiro ou falso para cada uma das frases abaixo. Então, algumas coisas nós vamos fazer juntos, algumas coisas vocês vão fazer sozinhos, tá? Letrinha A. O desenvolvimento da indústria trouxe o crescimento das cidades? Isso é verdadeiro. B. Os operários que vieram para trabalhar na cidade viviam nos melhores bairros da cidade? Não, é falso. Lembra que a Promo mostrou que eles viviam em cortiços, né? C. Muitos operários das fábricas viviam em cortiços. Isso é verdadeiro. E D. Os cafeicultores investiam seus ganhos em várias atividades, como nas atividades fabris, que é das fábricas. Também verdadeiro. Tá? Só fazer o xizinho. Leia o texto abaixo e responda a pergunta que o segue. Em 1830 foi estabelecido o uso de lampiões públicos de azeite na iluminação das ruas. Na época, a vida social começou a se agitar e com a iluminação foi possível as pessoas marcarem encontros na cidade. Olha só, enquanto era tudo escuro, todo mundo tinha medo de ficar saindo à noite, né? Começava a escurecer, cada um já ia para dentro da sua casa, se fechava ali e só ia sair de manhãzinha. Aí quando começaram a iluminar as ruas, aí as pessoas começaram já a ter uma vida social também noturna, né? Começaram a marcar encontros, ficar em pracinhas, bater papo, né, com os vizinhos, né? Os anos foram passando e já estamos no século XXI. Muitas coisas aconteceram desde a fundação da cidade de São Paulo. As vielas e os becos transformaram-se em ruas e avenidas. As antigas casas de taipa de pilão em edifícios, o lampião a gás em luminárias de vapor de sódio. Então, isso daqui foi tirado de algum arquivo, né, lá da Prefeitura de São Paulo, tá? Departamento de Iluminação Pública, História da Iluminação. Com base na leitura do texto, explique por que o uso de lampiões públicos mudou a vida dos habitantes da cidade de São Paulo a partir de 1830. A vida em São Paulo mudou porque, a partir da utilização dos lampiões públicos, as pessoas puderam marcar encontros na cidade durante a noite, tá? E antes elas não faziam isso porque elas tinham medo de sair à noite, porque era tudo escuro.
O desenvolvimento da indústria no Brasil atraiu imigrantes da Europa e de outros lugares do mundo. Eles estavam em busca de condições favoráveis de trabalho. Observe o gráfico que eu vou pôr na outra página, né? Que mostra a quantidade de imigrantes que entraram no Brasil no período de 1850 a 1953. Então, olha aqui esse gráfico, gente. O que ele mostra? Ó, até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros, né, vieram para cá. Então, olha que interessante. Na maioria, que tipo de povo que veio para cá? Os italianos. Então, tem muitos italianos, né, que também foram fazendo sua vida aqui, se casaram, tiveram filhos, e aí vai passando, né, geração em geração. Tem muita gente que tem avô italiano, bisavô italiano, né? Olha, mais de 1,5 milhão só de italianos. Aí, claro, vieram muitos portugueses também, né? Mais de 1,4 milhão. Povos diversos, em 647 mil. Espanhóis, 644 mil. Alemães, 210 mil. Japoneses, 190 mil. E russos, 118 mil. Daqui deu um total de 4.875.040 pessoas, tá? De acordo com esse gráfico aqui, né, dos imigrantes, quantidade de imigrantes que vieram aqui para o Brasil para fazer a vida aqui. De onde vinham a maioria dos imigrantes? A maioria dos imigrantes vinha da Itália. Itália é um nome próprio, tá? É para escrever com letra maiúscula, nome de país. Baseado nas discussões de nossas aulas e na opinião que você formou a partir dessas aulas, responda. Por que os imigrantes deixam seu país de origem? Então, todas essas respostas, vocês podem tanto seguir a sugestão da Pro, como vocês também podem fazer do jeitinho de vocês, tá? Geralmente, né? Por que eles vinham para cá, os imigrantes? Geralmente porque esses imigrantes viviam em condições precárias em seu país de origem, tá? Era muita pobreza, às vezes tinha guerra lá no país deles. Então, eles queriam ir para um outro país. Eles fossem tentar uma vida melhor, né? Formar família, ter sua casa, seu emprego. E sempre foram muito trabalhadores, né? E muitas dessas pessoas conseguiram formar um bom patrimônio às custas do seu trabalho, né? Da sua dedicação, do seu empenho. Eles tinham um objetivo, uma meta, e eles não se perdiam assim no meio do caminho. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Para que eles vieram para cá, né? Não é fácil a gente deixar o país da gente, deixar nossos parentes, né? E vir para cá. Não é fácil. Que tipos de trabalho esses imigrantes sabiam fazer naquela época? Os imigrantes, ao chegarem no Brasil, passaram a trabalhar nas lavouras de café, como também nas fábricas localizadas nas cidades. As lavouras ficavam lá na zona rural, né? E aqui para a zona urbana, as indústrias, já, as fábricas. Olha eles aqui vindos. Eles estão vindo dos países de origem, né? Olha eles no navio. Também não é fácil ficar, né? Às vezes meses dentro de um navio. Olha quanta gente, pessoal. Interessante, né? Essa foto em alto mar. Bem interessante. Aqui, né? Quando eles estavam no porto, né? Quando eles chegaram com as coisas, com a bagagem deles. E levar para onde, né? Então, eles ficavam um tempo, tinha as pessoas que iam ajudando, né? Falando, olha,
Tem um lugar aqui para você ficar com a sua família. Era aos poucos, né? Até eles se acostumarem, até eles estruturarem a vida deles aqui, né? Não foi nada fácil. Aqui uma família de imigrantes, né? Olha como que eram as vestimentas, um aspecto assim de povo trabalhador mesmo, né? Tinham muitos filhos, né? Uma fase que se tinha muitos filhos. Troca de ideias. Você sabia que continuamos a receber imigrantes e refugiados em nosso país? Mostra bastante isso nos jornais, né, na TV. Seja por estarem à procura de trabalho, ou fugindo de guerras, ou enfrentando situações políticas e econômicas difíceis, essas pessoas são obrigadas a sair do seu país para tentar a vida em outro lugar. Imagine como seria deixar sua casa, sua família, sua escola e tudo o que foi construído em seu país. O dinheiro com que muitos imigrantes chegam ao Brasil mal dá para pagar a moradia, alimentação, hospital, escola. Mas, apesar de tudo, sentem-se mais seguros aqui. As crianças, apesar de virem de países diferentes, com distintos hábitos e culturas, têm brincadeiras, desejos e sonhos muito parecidos com os seus, né? Criança é criança em qualquer lugar, né, gente? Gosta de brincar, tem seus sonhos, suas fantasias. É bem legal. O contato com diferentes culturas enriquece a nossa cultura. É muito bom, né, ter povos de vários países. E aí vem até a perguntinha: quais as contribuições culturais que essas pessoas podem deixar para a gente? Várias, né? Várias. O próprio idioma, às vezes a gente acaba aprendendo o idioma deles, né? A falar a língua deles, eles aprendem a nossa. Culinária, né? Eles têm comidas diferentes, ensinam para a gente ensina as nossas. Danças, parte de literatura, arte. Nossa, é tanta coisa, né? São tantos costumes, assim como nós temos os nossos, eles têm os deles, né? Dos países deles. E a gente pode trocar isso, né? Como você receberia um imigrante ou um refugiado que entrasse na sua sala de aula? Aí pensa um pouquinho. Eu receberia muito bem, com acolhimento, faria o possível para essa pessoa se sentir parte do nosso grupo, né? A gente tem que ser gentil, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro e tratar a outra pessoa do mesmo jeito que a gente gostaria de ser tratado, né? Com gentileza, solidariedade, com educação, com respeito, né? Olha aqui umas pessoas vindas de outros países, né? Eles ficam na rua, gente, eles não têm para onde ir, não tem dinheiro. Então, eles dependem da bondade de algumas pessoas que vão levar. Olha, eu trouxe um pouquinho de comida para você. Olha, eu trouxe roupa, que eu estou vendo que está frio, vocês não estão bem vestidos, bem agasalhados, precisam se aquecer. Olha, eu trouxe uma sopinha à noite. Eles dependem disso. Ou então eles vão para abrigos, né? Enquanto eles não conseguem um emprego, conseguem alugar uma casa. Mas é um processo muito difícil e muito longo, né? E olha, com criança pequena, é até triste, né, gente? Aqui também, alguns assim, olha onde eles ficam. Ficam pela rua aí, onde tiver um lugar para eles sentarem, para eles descansarem, eles não têm moradia, né? Estão entrando em outro país sem dinheiro,
Não é fácil não, gente. Olha aqui a fila de haitianos. Acho que são haitianos, pelo que eu estava lendo. Às vezes eles estão indo pedir emprego, às vezes eles estão indo pedir comida, né? Dependendo do lugar que esteja ajudando eles estão aí nessa fila. É claro que eles estão precisando de ajuda, né? Ninguém pegaria uma fila dessa se não estivesse precisando de ajuda. Então, vida de imigrante que vem tentar a vida em outro país, ou então de refugiado, né, que não quer mais viver no seu próprio país, porque está tendo muita guerra, está tendo muita pobreza. Não é fácil, né, gente? Produção de texto. As mudanças não param. Com tantas mudanças no modo de vida das pessoas, tanto do campo como da cidade, a gente sabe que nunca mais, né, nem o campo nem a cidade vão permanecer como são durante os tempos atuais, tá? Sempre vai ter mudança. E agora você vai soltar a sua imaginação, vai escolher um tema ou do campo ou da cidade, e aí você vai escrever um texto contando como será o modo de vida das pessoas daqui a 100 anos. Então tem que ser criativo, tem que ter imaginação, né? Para você pensar, nossa, se você escolheu, por exemplo, o campo, lá na zona rural, o que será que vai ser a zona rural? Como é que as pessoas vão estar, né, daqui a 100 anos? Quais vão ser as atividades lá na zona rural? Como é que vai ser a paisagem? Não sei. Vai pensando aí, usa a imaginação. E também a mesma coisa se vocês quiserem falar aqui da zona urbana, da cidade. Pense na vestimenta, né, nas roupas, como é que vão ser as roupas daqui a 100 anos, como é que vão ser os meios de transporte, a paisagem, as mudanças tecnológicas, né, que não param, estão super aceleradas, imagina daqui a 100 anos, a alimentação, as formas de lazer, como é que será que as pessoas vão se distrair, né? E outros aspectos que vocês lembrarem aí, tá? Então, criem um texto. Não esqueçam nunca as regrinhas, né? Para se criar um texto, deixar parágrafo, começar com letra maiúscula. Antes de começar o texto, coloquem, né? Qual o tema que vocês vão escolher. Pode ser, como será o campo daqui a 100 anos? Como será a cidade daqui a 100 anos? Aí começa o texto. Divide ele em parágrafos, né? Para ele ficar visualmente atraente, para a pessoa que for ler, querer ler, né? Porque não vai estar tudo grudado, tudo escrito num único parágrafo, né? Aí não dá nem vontade de ler. Mas quando o texto está todo organizadinho assim, aí ele fica bonito, fica atraente. E é claro, tem alguma dúvida com palavras? Vai lá no dicionário, tá, gente? Então, a gente vai para a lição de casa 2. Observe as imagens 1 e 2. As imagens estão aqui, ó. A imagem 1, as crianças vendendo flor, né, no farol. A imagem 2, então aqui, ó, a imagem 1 está sendo aqui, ó, na zona urbana. E a imagem 2 está sendo na zona rural, tá? Qual dessas imagens mostra um ambiente rural? A imagem 2. O que há de comum entre essas duas imagens? Qual a sua opinião sobre essa situação? Então, as imagens mostram o quê? O trabalho infantil, tanto no campo como na cidade. Então, vocês também podem depois, se vocês quiserem seguir essa sugestão de resposta,
Depois disso, vocês podem escrever qual que é a sua opinião sobre isso. Sobre isso daqui, gente. Qual que é a sua opinião? Né? Vocês que são crianças que são muito privilegiadas, né? Vocês têm saúde, vocês têm família, têm casa para morar, têm uma cama quentinha, tem alimentação adequada, tem um chuveirinho que cai água quente, tem água que sai da torneira. Isso tudo é um privilégio, né? Agora, olha a situação dessas crianças. Então, vocês podem responder aqui o que vocês acham dessa situação, tá? O que essas crianças deveriam estar fazendo e por quê? As crianças deveriam estar na escola ou brincando com seus colegas, né? Porque criança não deve trabalhar. Trabalho é uma atividade do adulto. Criança, na fase infantil, né, tem que estudar e brincar, tá? Então, bem triste. Essas cenas são muito tristes, porque essas crianças, elas não estão curtindo a infância delas. Daqui a pouco elas crescem, aí elas vão lembrar o que da infância delas? Elas vão lembrar de ter ido para a escola, aprender muitas coisas, estudar, para quando ficarem adultas terem uma excelente profissão, né? Vão lembrar de terem brincado? Não, vão lembrar de terem trabalhado quando eram crianças. Aí vão ficar adultas, vão ter que continuar trabalhando. É triste demais, né? Lição de casa 3. Campo e cidade podem apresentar problemas quanto ao modo de vida das pessoas. Liste os principais problemas, né, em cada um desses espaços. Então, o primeiro está mostrando aí uma paisagem rural, né? O que apresenta de problema ali na zona rural? Falta de emprego, de escola, de hospital, de saneamento básico, né? Não é como a gente aqui que tem água encanada, que tem esgoto. É claro que em alguns lugares lá tem, mas em alguns lugares não. E aqui na zona urbana, quais são os problemas? Falta de áreas verdes, né? Mais árvores, mais praças, mais parques. Aqui tem muitos carros, isso quer dizer muita poluição, muito barulho, né? Muito acidente. Tem muitas construções e muita poluição, tá? Antes da chegada dos portugueses, a vida no Brasil era muito diferente. Quem eram os nativos das terras brasileiras? Como é que eles viviam? Quem é que já vivia aqui antes dos portugueses chegarem? Os nativos das terras do Brasil eram os índios, que viviam em vários grupos espalhados por todo o território brasileiro, aproveitando tudo que a natureza lhes oferecia para a sua sobrevivência. Tudo que eles precisavam para viver, eles retiravam da natureza. Uma vida harmoniosa, estava tudo bem com eles. A vida deles era perfeita. Depois, não foi assim. As coisas mudaram bastante. O que mudou após a chegada dos colonizadores portugueses? Os portugueses, interessados nas riquezas do Brasil, não respeitaram os índios, que acabaram sendo escravizados. Além disso, Portugal explorou muitas de nossas riquezas, como o pau-brasil e o ouro, levando-os para a Europa, para vender, para ganhar dinheiro. E aqui a gente foi ficando sem nada. Então, por causa dessa história do passado, a gente consegue entender muito o que acontece até hoje, né? A gente tem esses reflexos até hoje. A lição de casa 4
Tem muita gente que tem imigrante na própria família, tem gente que tem, às vezes, um vizinho, um conhecido, tá? Aqui vai ser uma entrevista que vocês vão fazer com um imigrante. Escolha um imigrante ou um descendente de imigrante, porque se vocês não conhecerem um imigrante, então vocês podem entrevistar alguém que tenha tido um pai, um avô, um bisavô que tenha sido imigrante, que tenha vindo do país dele de origem aqui para o Brasil. E aí vai realizar essa entrevista, seguindo o roteiro ao lado. São 5 perguntinhas. Qual o seu país de origem? E qual o país de origem da sua família? Com a sua vinda para o Brasil, o que ficou para trás? O que ele acabou deixando lá, né, no país dele? O que você mais estranhou ao chegar aqui no Brasil? Quais costumes do seu país de origem você mantém até hoje? E de que você mais gosta aqui do Brasil, tá? Sempre que for começar essas respostas, deixem parágrafo e comecem com letra maiúscula, tá bom? E ali acabou, né, a nossa matéria, acabaram as lições de casa, mas tem uma parte aqui para falar da festa junina, né? No mês de junho, o mês de junho acabou ontem. Durante o mês de junho, comemoram-se no Brasil as festas juninas, com muitas brincadeiras, danças e comidas típicas. Quando é que essas festas acontecem? Tem sempre festa no dia 13 de junho, para comemorar o dia de Santo Antônio. Tem festa no dia 24 de junho, para comemorar o dia de São João. No dia 29 de junho, para comemorar o dia de São Pedro, tá? Então, festa junina trata-se de festas de origem religiosa, tá vendo que é para comemorar dias de santo, né? Mas, em muitos lugares, essa religiosidade foi perdida. Nessas festas, as pessoas fazem fogueiras, soltam fogos. A culinária é típica, né? Tem pipoca, paçoca, milho verde, pinhão, arroz doce, pamonha, pé de moleque, Maria mole e muitas outras delícias. Porque em épocas bem antigas, por que surgiram, né, essas festas? Para comemorar a colheita. Por exemplo, colhiam muito milho, então eles faziam vários pratos que ia milho, né? Bolo, pamonha, curau. Colhiam amendoim? Então eles faziam alguns pratos com amendoim, né? Paçoquinha, pé de moleque. Então essas festas, elas também comemoravam a colheita farta, tá? As pessoas costumam vestir-se a caráter, como caipira e gaúcho, dependendo do lugar. Também dançam quadrilha, baião, forró, bumba meu boi. Então, dependendo da região, é como eles comemoram essas festas juninas. Veja a figura seguinte e descubra como que isso acontece. Então, as danças são diferentes entre as regiões do Brasil. Veja, tem aí a legenda, né? Na região norte, a dança do boi bumbá, ou bumba meu boi, é marcada pela disputa entre 2 blocos folclóricos, o do boi garantido e o do boi caprichoso. Então, lá já é um tipo de comemoração com o bumba meu boi, que também é chamado de boi bumbá. Na região nordeste, como que são as festas juninas? É um baile popular em que os casais dançam com muita animação e alegria ao som da sanfona, do pandeiro, da zabumba e do triângulo. Na região centro-oeste, só os homens participam. O que é isso, pessoal? Por quê? Eles tocam viola
e reverenciam os santos com rimas e sapateados. Aqui a dança do cururu. Na região sudeste, que é a nossa, homens e mulheres vestidos com roupas típicas caipiras dançam ao som de uma sanfona, sendo o marcador a figura imprescindível, pois é ele quem comanda os passos da dança. O marcador é aquele que fica com o microfone. Olha a cobra! Olha o rio, olha a ponte quebrou! Né? Esse é o marcador, é o que vai comandando ali a dança. E a região sul, como é que eles comemoram? Com a dança das fitas. O casal com roupas típicas dança cruzando fitas coloridas presas a um mastro. A um mastro aqui. Bem legal a dança das fitas, muito bonita. Então, cada região com suas características, né? A sua forma de comemorar as festas juninas. Região norte, Bumba Meu Boi. Região nordeste, com forró. Região centro-oeste, com a dança do cururu. Região sudeste, com a quadrilha. Região sul, com a dança das fitas. Bem legal, né, gente? E é isso. Terminamos a nossa matéria de história. Vou passar esse roteiro de estudos, né, com algumas sugestões. Férias de julho com história e geografia, tá? As sugestões, esse roteiro não é obrigatório, gente. Não vai ter nada que depois a Pro vai pedir para vocês depois das férias. Não, é opcional. É para quem não quer ficar longe dos estudos nas férias. Tem gente que não gosta de ficar completamente longe. Então, a gente está deixando ideias, sugestões para quem quiser, de uma forma bem lúdica, bem gostosa, vai relembrar a matéria do primeiro semestre, tá? E aí não vai deixar nada cair no esquecimento. Isso é bom, né? Porque no segundo semestre a gente vai continuar a matéria a partir de onde nós paramos. Então, as coisas têm que estar assim vivas na memória, né? Mas fiquem à vontade, tá, gente? Nada é obrigatório. Então, tô dando umas sugestões de vídeos que eu assisti, eu achei bem legais. O primeiro fala um pouquinho da chegada dos portugueses aqui nessas terras. O segundo conta um pouquinho da história das cidades. Depois temos Chico Bento no shopping. Foi bem legal também. Mostra um pouquinho da zona urbana, mas também um pouquinho da zona rural. Depois temos um vídeo sobre cidades sustentáveis, que a gente também falou um pouquinho de sustentabilidade, né? E sobre índios, os índios do Xingu, tá? Então, essas são minhas sugestões. Eu vou pôr exatamente essas mesmas sugestões na aula de geografia, tá? Então, eu juntei duas matérias aí. Tá joia, gente? E olha, férias chegando. Férias chegando. Gente, é isso, tá bom? Então, nossa última aula de história também. Estou me despedindo, desejando boas férias para vocês. Curtam bastante, aproveitem, descansem, né? Durmam, assistam filme com pipoca, curte bastante a família, tá bom, gente? Aproveitem bastante, tá? Boas férias, meus amores, ó. Beijinho da Pro. Bye, bye.